disponível pra Ele atender. Quando se inclina pra orar, estar afirmando até o fim, obedecer. Obedecer é o que eu preciso para crescer.
faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão.
Jesus, nós nos rendemos diante da tua autoridade, diante do teu poder e do teu agir em nosso meio, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos juntos. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, diga. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Glória a Deus. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos declarar mais uma vez. A ti eu vou clamar. No velho. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Louve. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Aleluia. Preparado pra mim. Glória a Deus. Preparado pra mim. Então diga. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Então diga ao Senhor. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Jesus, glória a Deus. Eis-me aqui. Usa você valentia. Eu me rendo, essa igreja. Eu me rendo aos teus pés. Declare bem forte. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus,
glória, Senhor. Nós nos rendemos sobre a tua autoridade, o teu poder seja sobre nós, sobre a tua igreja, sobre aqueles que querem louvar, exaltar e glorificar o teu nome para sempre. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, por tudo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, diga. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus E morre. mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, Toda a glória a ti, Senhor. a Ele a glória, a Ele a glória.
Êxodo capítulo 2. Irmãos, nós temos coisas gloriosas na palavra de Deus. E eu quero que você, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós teremos vários outros textos para que você possa ler. E aquele irmão, irmã, que às vezes tem a dificuldade, se avizinho do irmão aí do lado para te ajudar. O capítulo 2 de Êxodo, versículo 2, nos diz assim: e a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Eu quero ler com você, se tiver na mesma versão minha, o versículo 3 juntos. 1, 2, 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, a betumou com betume e pés, e pondo nele o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. Essa mulher aqui era Joquebede. E essa mulher concebeu a quem? Moisés. Até então ainda não havia o nome dele sido Moisés. Mas quando ela pegou, eu coloquei aqui no meu texto, que essa mulher ela pegou como um cesto, betumou tudo, porque tinha dado lá, se você voltar um pouquinho ali, aqui no versículo 20 do capítulo 1, nos diz assim, ó: portanto Deus fez bem, versículo 20, portanto Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e fortaleceu muito. E aconteceu como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardarei com vida. O que o Herodes mandou? Olha, todos os filhos homem que nascerem, lança no rio, mas lançar no rio para que morressem. Só que quando Joquebede, ela teve na verdade então um menino até então não chamado de Moisés, ela então betumou, como você acabou de ler aqui, e ela colocou ele sim no rio, mas ela colocou ele abrigado. E quando ele está na verdade indo ao rio, o que se depara diante do rio? A filha de Faraó. A filha de Faraó estava a se banhar. E quando na verdade, você pode depois ler toda a história, quando na verdade ela abre, ela vê, chamou a atenção aquilo, quando ela abre, ela vê o quê? Um menino. Ela vê um menino. E o que ela faz? Ela pega, leva para a casa dela. Só que a irmã desse menino, que até então ainda não tinha o nome de Moisés, aí então ela ficou olhando, e quando ela chega lá, ela já trabalhava ali diante. O que ela faz? Eu vou buscar uma das mulheres hebreias, para que possa te ajudar a cuidar. E quando ela vai buscar, quem ela vai buscar? A própria mãe, que era a mãe do menino e era a mãe dela. Então, quando essa mãe, ao qual colocou no rio e deixou ir conforme a água, aquela moça então encontrou, depois retornou esse menino para a casa dela mesmo, e ela o criou. E quando ele cresceu, ele na verdade voltou para a casa da filha de Faraó. E quando volta para a casa da filha de Faraó, o versículo número 10 do mesmo capítulo diz: e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Uma mulher prudente, na hora da dificuldade, ela sabe o que deve fazer. Nos dias de hoje, eu não sei as dificuldades que você, como mãe, pode estar aqui, tem passado. Eu conheço algumas mães que estão passando as dificuldades com filhos que na verdade estão em meio às drogas, filhos que muitas das vezes estão até enfermos, numa enfermidade. Às vezes eu estou orando por uma criança de 2 anos, pastor, que é a Olívia. Eles vieram ali de Brasília, estão em São Paulo, porque a criança está com um câncer no pulmão. E eu entrei em oração, até chorei, porque eu me senti como aqueles pais. O quanto é duro numa situação difícil. A gente vê essa situação e a gente sofre junto.
E eu estou orando, estou declarando mesmo cura. Eles terão que ficar 2 anos aqui em São Paulo, porque lá em Brasília não tem toda a condição para que eles possam ter uma condição melhor para que essa criança possa resistir a tudo isso. Mas eu vi o pastor falando, o nosso Senhor tem o poder de fazer vir a cura sobre essa criança. Então, quando nós vemos isso, mulheres que estão aqui, e também isso serve para os homens que estão aqui, nós temos que ter prudência. E a Joquebede, ela teve prudência no momento do seu momento difícil, que Faraó mandava matar todos aqueles que nasciam como filhos homens, jogar ao rio. Ela não, ela pensou bem, eu vou betumar uma arca e vou enviar o meu filho ao rio. Quando ela enviou, o Senhor realmente preparou a filha de Faraó para poder cuidar dele e ao crescimento. Aí ele recebeu o nome de Moisés, porque tirado foi da água. Qual é a tua prudência em meio à sua dificuldade? Eu sei as minhas dificuldades, eu sei as minhas lutas, e eu não sei as suas. Mas eu orei muito essa semana, desde que a irmã me mandou o tema, eu fiquei orando. Mas essa semana orei mais, viu, pastor? Orei mais, falei, Jesus, me dá tudo o que eu tenho que falar. E eu criei mesmo que o Senhor... Eu até fiquei assim, angustiada. Senhor, me dá, me dá, me dá. E o Senhor me fez eu ir em várias mães da Bíblia. Pode ser que em alguma aqui você vai se ver. E que você possa então tomar atento para aquilo que Deus tem para nós aqui nessa noite. A primeira mulher, no meio das dificuldades, ela teve a prudência de achar um caminho para que o seu filho não fosse jogado às águas, fosse ao rio, mas fosse bem guardado para receber a bênção. Eu tenho outro aqui, irmãos, também. Vamos lá para Josué, vamos lá um pouquinho, mais um pouco para frente aí. Passou Deuteronômio, você já está em Josué, para os irmãos que tiver um pouco de dificuldade. O capítulo de número 2. Acharam aí? Josué capítulo 2. O versículo número 12 e 13, nós vamos ler, eu quero que você, por gentileza, acompanhe. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dá-me um sinal certo, e que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrarei as nossas vidas da morte. Irmãos, eu estou falando de uma meretriz, eu estou falando de uma prostituta. Na minha Bíblia, pelo menos, fala prostituta. Raabe. Raabe, na verdade, ela escondeu os 2 espias de Josué. Quando Josué ordenou que fosse esses 2 homens a ter ali em Jericó, para ver toda a situação, vinham aqueles outros atrás deles, ela pegou e escondeu. Escondeu eles por 3 dias. E quando escondeu, no momento certo que ela escondeu, depois ela disse, olha, agora vocês vão sair. Porque ela, na verdade, despistou aqueles outros ao qual estava perseguindo. Mas dentro disso daqui, que ela fez com que aqueles 2 homens, prometessem a ela, que na hora que fosse para a destruição de Jericó, eles guardassem a sua família. Eu coloquei aqui, irmãos, uma mulher prudente se preocupa com os seus. Eu sou uma pessoa, irmão, a minha igreja lá, na nossa igreja, eu já contei isso. Quando eu retornei para a igreja, pastor, no ano de 76, em 77 eu me batizei. E naquele momento estava todos meus familiares, meus irmãos, meu pai também estava como afastado da igreja. Devido às circunstâncias, lutas, dificuldades, às vezes um pastor acaba se afastando. E eu sempre, no final dos ensaios, lá nas Assembleias de Deus, nós descíamos para lanchar, e depois, quando nós lanchássemos, nós íamos também orar. E eu estava sempre de joelho lá orando. A irmã Ceci, que foi uma conselheira muito boa ali, nossa, ela um dia viu eu chorando muito, ela impôs as mãos sobre mim e ela falou assim, continua orando, irmã Ruth, porque Deus fará algo tremendo e grande na sua família. Pastor, eu me emociono, porque num dia, quando eu estava vindo, eu fiz corte e costura, e eu estava entrando na Travessa das Nações, onde eu morava. Eu ouvi um canto, aquele cântico assim, há momento
que as palavras não resolvem. Eu então estava ouvindo isso no meio da Travessa das Nações. E quanto mais eu chegava, nossa casa era a última, quanto mais eu chegava lá no final, estava mais próximo. E da onde é que estava vindo esse louvor? Da casa da minha mãe. O pessoal do Avivamento Bíblico da Solemar foram lá, lembraram do pastor Manuel Araújo. Mas não é que lembraram, Deus os fez lembrar. Irmãos, eu e você temos que nos preocupar com os nossos parentes, os nossos entes queridos, principalmente, né, pastor Manuel, aqueles que são nosso pai, nossos irmãos. Eu tenho 10 irmãos, tudo vivo, graças a Deus. Todos vivos. Minha irmã mais velha está aqui, minha irmã Matilde. E eu louvo ao Senhor, irmão, porque falta 3, mais ou menos assim, né? Falta 3 para realmente ter uma aceitação do Senhor. Mas o restante eu louvo a Deus. Estão todos servindo ao Senhor em suas igrejas, meus sobrinhos. E eu louvo a Deus por isso, irmão. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Eu me preocupei com os meus entes, com meus parentes, e me preocupo com os meus sobrinhos. Eu tenho 53 sobrinhos, a maioria serve a Deus, mas Deus sempre fala lá na igreja, todos eles sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque em todo momento eu sempre procurei dizer, olha, Jesus é aquele que salva, é aquele que liberta. Então a Raabe, ela se preocupou com os seus familiares. Às vezes você é uma mulher que está aqui e não tem se preocupado em orar pelos seus entes queridos, orar pelo seu esposo, orar pela sua casa, orar pelos seus filhos. Nós precisamos disso, irmão. E Raabe, ela não se intimidou, porque enquanto ela escondeu os noivos, ela também lhe pediu, eu quero que vocês, na hora que acontecer o fato, vocês estejam guardando toda a minha família. E eu continuo aqui dizendo, uma mulher prudente segue o que for combinado. O versículo 14 ao 16 nos diz assim, ó, então aqueles homens responderam-lhe, a nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio, e será pois que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe, ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores. E depois, ide pelo vosso caminho. A mulher prudente, ela segue, na verdade, aquilo que é combinado. Se houve um combinar, segue aquilo que combinou. Porque quando ela então combinou com eles, eles deram a diretriz, ela depois os levou para que pudessem ser livres. E quando eles foram livres, eles seguiram o caminho, mas ela tinha combinado para ela obter a bênção e a vitória. Se preocupa, irmãos. Se preocupa com seus familiares. Se preocupa com seus filhos. Se preocupa com aqueles que muitas vezes estão ao seu lado, parente chegado, estão se desvirtuando para o mundo. O mundo, Satanás está louco, irmão, para atrair aqueles que estão dentro da igreja. Nós estávamos conversando, pastor, domingo lá na escola bíblica, nós estávamos, a lição estava encerrando, que estava falando que a humanidade está toda no pecado, e o pecado teve a sua formação. Aí o pastor Miguel, que é um pastor que está conosco lá, ele falou assim, irmãos, a condição de que o amor de muitos se esfriará, não é lá no mundo, é dentro da igreja. Porque hoje em dia ninguém mais quer fazer uma coisa, ninguém quer estar na casa do Senhor, ninguém quer ter, às vezes, um tempo mais aplausível para fazer as coisas de Deus. Não é fácil, irmãos. Não imagine vocês, nós estamos preparando a cantata do ano de 2025, são 8 hinos, não é fácil, não é fácil. Então, às vezes, você tem que ficar 1h30, 2 horas dentro de uma igreja para ensaiar 4 vozes, não é fácil, mas é gratificante quando você vê a bênção, você vê a vitória, vidas vão ouvir o louvor. Olha, Jesus nasceu, Jesus veio com propósito até de morrer na cruz do Calvário, mas ele precisou nascer, não é fácil, mas nos dias da atualidade, está faltando muita prudência até nos homens, na direção de igrejas. Mas hoje nós estamos falando aqui, para você, mulher, que está aqui, que você seja prudente. Ora pelos seus.
Não fique acomodado falando, meu marido não quer nada, meu filho não quer nada, meus sobrinhos não quer nada, meus netos não quer nada. Não fale isso. Ora, Senhor, salva, liberta, transforma, Senhor. Entra com o poder do Teu Espírito Santo e convence essas vidas a se converterem ao Senhor. Esse é o propósito de uma igreja, esse é o propósito de uma mulher. Essa é a prudência que nós, mulheres, temos que ter. E quando ela fez o combinado, uma mulher prudente fará o que lhe pedirem. O versículo número 17 do mesmo texto nos diz assim, o versículo 17: e disseram-lhe aqueles homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe, e as teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Agora o versículo de número 21, e ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja então, e o despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata, onde, irmão? Na janela. Ela perseverou naquilo que lhe foi ordenado. Ela morava em cima já do muro das muralhas. E ele falou, você vai ter que pôr lá um cordão escarlata, já tipificando a morte de Jesus Cristo e o sangue dele sendo derramado. É bem isso, irmão, a palavra de Deus. Eu me maravilho quando eu leio a palavra de Deus. Eu me edifico nela, eu quero me construir no poder da palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos a melhor servir a Ele na terra e melhor servir aos demais que estão ao nosso redor. Então, quando ela, na verdade, a mulher prudente fará o que pedirem. E eles saíram e ela fez o quê? Ela colocou o cordão lá. E colocando o cordão, estava combinado tudo isso. Então ela teria o quê? A vitória. Está aqui, ó. A mulher prudente é sábia e obediente para receber o quê? A vitória. O versículo 22 e o 23 nos diz assim: foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores o buscavam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Agora no capítulo de número 6, eu quero ler com você os 2 versículos, o 23, o 22 e o 23, juntos. 1, 2, 3. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe, aos seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Irmão, tudo foi acontecido lá em Jericó, mas o Senhor, conforme assim combinou aqueles homens com Raabe, a família dela estava salva. A sua família precisa estar a salva desse mundão aí, meu irmão. Estar a salva dos dias ao qual virá mesmo o juízo sobre todas as vidas. Ai de mim e de você, se não estivermos com os nossos nomes escritos no livro da vida. Apocalipse 20 fala sobre isso. Estarmos o nosso nome escrito no livro da vida. E para que você possa entender ainda melhor o porquê que Deus fez uma salvação de uma prostituta Raabe. Quando você lê Mateus capítulo 1, versículo 5, está lá a genealogia de Raabe. É a única que, na verdade, deu continuidade à genealogia que chegaria até Jesus. Porque quando, na verdade, ela casa com Salmão, ela vai ter Boaz. E quando Boaz, na verdade, casa com Ruth, ela vai ter Obed. E quando, na verdade, Obed, ele casa, ele tem Jessé. E quando se tem Jessé, ele casa, ele tem Davi. E de Davi, o leão da tribo de Judá, seguiu até o fim nas 2, tanto de Maria como de José. Irmão, Deus faz as coisas certinha. Ele não erra nunca.
ele faz certo. Por isso a importância de uma mulher ser prudente, saber que se combinou e se falou, faça aquilo que Deus tem ordenado. Porque a geração de Raabe, uma mulher que pode ser que em muitos momentos ninguém dava valor nela, ela soube se dar o valor no combinado para obter a bênção, para obter uma vitória. Que você que está aqui hoje, mulher, seja prudente no Senhor. Não esquece do que eu estou falando hoje aqui. Ora pela sua família. Eu fiz isso pelos meus familiares, meu pai e minha mãe. Até então eu não era casada, nem pensava nesse momento nisso. Eu só pensava em servir ao Senhor e orar pelo meu pai. E ele realmente voltou para a igreja no ano 83. Ele morreu. E ele morreu ainda, pastor, com homenagem póstuma das Avivamento Bíblico. Ele morreu como um pastor. A última palavra do meu pai que ele deu sobre, na verdade, Ezequiel, o vale dos ossos secos. Eu tinha isso há muitos anos guardado em uma fita. Acabou que com o tempo se perdeu. Mas eu ainda ouvi, tive o privilégio de ouvir o meu pai pregando na casa do Senhor. Então isso são coisas que eu e você temos que nos preocupar. Se preocupe com os seus familiares também e com a sua casa, para que você possa ter toda a bênção necessária. Eu estou indo agora para o meu terceiro momento aqui, que eu quero trazer para a igreja. Eu também tenho aqui, olha, em Juízes, vamos um pouquinho para frente aí. Já está aí na frente Juízes, capítulo número 4. Capítulo número 4 de Juízes, você já deve saber quem é essa mulher corajosa. A igreja precisa de mulheres prudentes, corajosas. Uma mulher prudente no Senhor, ela é corajosa. Capítulo 4, do versículo 8 a 10, eu quero ler, e você vai acompanhar, por favor. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Olha, Baraque falando isso para a juíza Débora. E disse ela, certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que leva, pois da mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com ele para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon, a Naftali e Guedes, e subiu 10.000 homens após si. E Débora subiu com ele. O que a igreja está precisando hoje? Mulheres corajosas. Não é fácil, como eu já disse aqui no início, dirigir uma igreja. Não é fácil tomar decisões, às vezes, por todo um rebanho. Porque a gente não dá para perguntar para os 50 ou para 100 ou para 1000. Às vezes você tem que tomar posições. E quando nós buscamos no Senhor, irmão, a coragem para fazermos a obra dele, nós temos que crer que ele vai estar conosco. Quando Baraque ele vai buscar na juíza Débora, para que ela vá com ele, e se ela não fosse, ele não iria. Ela disse, eu vou com você, mas não vai ser da mão de um homem, que Cícera vai cair morto. No fim de toda a história, ela subiu com ele e ele foi-se. Mas na verdade, foi Jael que matou, na verdade, a Cícera. Aquela mulher, enquanto ele estava dormindo, o que aconteceu? Ela cravou um martelo nele lá, ele acabou morrendo, porque ele era um homem ruim, fazia mal. Mas Débora foi corajosa em ir e ainda declarar para Baraque, você e eu, nós vamos lá, mas não vai ser a sua glória. Antes de todas as coisas, uma mulher corajosa, ela tem que estar na direção de Deus. Ela tem que ir com as pessoas, mas também saber por que está indo. Ela sabia por que estava indo. Tem muita gente, irmãos, muitas mulheres que estão andando pelo pensamento dos outros. Eu tenho orado ao Senhor, eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me dá a direção do que de fazer, como fazer, de que maneira tomarmos posições. Porque nem tudo agrada a todos. Mas antes de agradar a todos, é melhor agradar a Deus, né, pastor? É melhor agradar a Deus. Tem coisas que pode ser que até aqui, eu não sei como, aqui eu não conheço, eu conheço o pastor, o pessoal aqui, mas eu não sei o convívio, como o pastor também não sabe o nosso lá. Mas nem todas as vezes vão ser decisões ser tomadas, que às vezes agrada a todos. Mas antes de tudo, a gente tem que orar. Sabe que quando nós, o irmão Luciano nos falou, para nós também vemos o louvor, eu pensei assim comigo, não, eu não quero levar nada novo, porque tem tanta novidade hoje aí, né, pastor, tanta versão de louvor, né, e a gente canta vários também. Eu falei, não, eu vou levar louvores que eu sei que todo mundo conhece,
que todo mundo pode louvar junto. E eu me maravilhei aqui cantando, porque eu não ouvi só nota, eu ouvi a igreja louvando, irmão. A igreja, isso é gostoso, isso é maravilhoso. E nós temos que ser mulheres corajosas para verdadeiramente buscar ao Senhor e crer naquilo que Ele tem poder para fazer. Porque quando nós assim cremos, é aí que nós vencemos as batalhas, é aí que nós vencemos as nossas lutas. Porque quando Débora decidiu ir com ele, e ele aí então se animou, então nós vamos, e foram juntos, e viram a vitória. Então mulheres corajosas, irmão, ela tem realmente a dádiva do Senhor. Então, se você tem sido medrosa, eu também tenho os momentos de medo, viu? Mas eu oro ao Senhor e falo, Jesus, me dá coragem. Se você tem sido medrosa, como às vezes a irmã Ruth, ora ao Senhor, pede a Ele uma direção, e Ele vai te dar, e Ele vai te dar a vitória. Eu não estou falando aqui como Glisheu ou de qualquer maneira não, irmão. Eu estou declarando em Senhor que as mulheres aqui prudentes serão vitoriosas em Cristo Jesus. E nós temos que receber em Cristo essa palavra. Porque o amanhã não pertence a você, e ainda bem que não pertence, você pode programar, mas ele não lhe pertence. Mas se você chegar lá amanhã, você vai dizer, Senhor, eu cheguei até aqui, me dá coragem para continuar a minha jornada, para eu chegar até o fim daquilo que é necessário. Nós estamos na jornada do céu, irmão, então vamos nos animar, mulherada, a irmos com o Senhor, andarmos com Ele, criarmos o nosso, só tem um filho, Deus me deu só um filho, ele já está com a sua idade, não sei quando ele vai casar, quando vai me dar neto, não sei nem se vai acontecer isso, mas se um dia acontecer, eu estou que nem a irmã Isabel fala assim, ela tem os netos lá em Minas Gerais, né? Ela fala, ai, mas se meus netos estivessem por aqui, irmã Ruth, eu levava eles lá na igreja para ficar aprendendo música, para a escola bíblica, não estão, né? Mas eu sei que ela está orando. Às vezes você, mulher, não está sendo corajosa de falar lá para os seus filhos, oh, deixa eu levar meus netos lá na igreja, deixa eu levar esse, deixa eu levar aquele, sabe por quê, irmão? Precisamos às vezes ter coragem de falar para aqueles filhos que não querem nada com Deus, mas começa porque Deus tem algo novo para muitas mulheres corajosas aqui, amém? Eu quero também falar aqui, você deve saber, uma que tem o meu nome, é Ruth. Você que tiver a mesma Bíblia como a minha aí, meu irmão, é no 422, às vezes tem gente que tem um pouco de dificuldade, mas já está aí na frente, viu? O livro de Ruth já está aí na frente. Uma mulher prudente no Senhor, ela é companheira. Capítulo 1, meu irmão, capítulo 1, vamos ver as mulheres companheiras aqui. Acharam aí Ruth, capítulo 1, o versículo 14 ao 18, nos diz assim do livro de Ruth. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes, ou seja, não insistas, para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E ainda ela fala, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separará de ti. Versículo 18, vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Uma mulher prudente, ela é companheira. Ela não vai deixar ninguém sozinha. Ela é mulher prudente, ela é companheira no marido, no seu casamento. Ela é companheira do filho. Ela é companheira dos netos. Eu sempre falo, quando eu me refiro aos meus sobrinhos no WhatsApp, alguma coisa do Face, eu falo, a tia Coruja está por aqui. Tia Coruja de sempre. Eu tenho 53 sobrinhos e eu sou coruja deles. Acho todos eles lindos, não importa se o resto não acha. Eu acho. É tudo lindão. Você dá risada, né, pastor? Acho tudo lindão, né? Mas eu também, eu sempre tenho um propósito de orar por todos. Eu tenho uma que mora fora do Brasil, até hoje já conversei com ela, porque ela sonhou comigo e com a irmã dela, e ela falou, tia, eu sonhei com você e com a Cíntia, vocês dentro de uma perua. E eu
mandei o recadinho depois para ela, quase saindo daqui, saindo para vir para cá. Eu falei, ela me mandou. Aí eu falei assim, ai, Tatiana, o sonho foi bom. Aí depois ela dá a resposta, o sonho foi bom, tia, mas eu estou com muita saudade, não estou em condições de ir para o Brasil. Não tem problema. Eu falei assim, não tem problema, eu continuo aqui orando por vocês aí, né? E ela falou, graças a Deus, tia, aqui nós estamos todos bem. Eu quero ser companheira, irmãos. Às vezes eu posso estar longe, mas se meus sobrinhos, meus irmãos, minhas irmãs precisarem, eu quero ser uma mulher prudente, ser companheira. Sou companheira do meu maridão, vou fazer 38 anos, hein, pastor? Mês que vem, de casamento com o Ruizão aí, 38 anos. Passamos lutas, dificuldades, enfermidades chegaram, momentos de hospital passamos, mas eu me coloquei como companheira. Meu marido pegou o Covid na época e o Rui ele não pode ficar muito tempo assim devido à febre. E eu fiquei eu passei 2 noites, irmãos, passando, ele tomando o remédio e eu passando aquela pano úmido, passando nele todo para que baixasse a febre. E quando eu estava meditando na palavra de Ruth, eu fiquei pensando como eu sou, como companheira do meu esposo, como eu sou companheira das minhas irmãs, dos meus irmãos e dos meus sobrinhos. Às vezes a gente só quer ser companheiro daquele que está bem perto. Mas seja você, mulher que está aqui hoje, companheira de outras vidas. Seja companheira da irmã Maria, também no trabalho aqui. Eu não sei quantas irmãs, da irmã Cleide, né? Seja companheira no trabalho. A nossa irmã que regeu tão lindamente as irmãs aqui, esses hinos maravilhosos. Seja companheira. A igreja está precisando disso. Famílias e familiares estão precisando de mulheres com prudência, para que sejam companheira. E quando, na verdade, Elimeleque havia morrido, e o que aconteceu? Noemi perdeu o marido. As 2 mulheres, Ofra e Ruth, também perderam. Quilion e Milon perderam. E elas, na verdade, tinham que continuar a vida delas. Só que quando vieram com Noemi, uma delas voltou, a Ofra voltou para a sua terra e os seus deuses. Só que Ruth não. Ela se colocou ao lado de Noemi. Aonde você estiver, aonde você deitar, o que você vai fazer, eu vou estar com você. E quando elas vêm para a decisão, elas voltam para Belém. Belém quer dizer terra do pão. Elas voltaram para a terra onde havia aquilo que era necessário. O companheirismo faz muitas das vezes você se unir para obter o melhor. Agora, a falta de companheirismo, irmão, atrapalha. É dentro de uma igreja, é dentro de um familiar, é dentro de muitas coisas. O não ter companheirismo atrapalha. Mas eu quero crer que você, mulher que está aqui nesta noite, você vai, se não é ainda, ou vai continuar sendo uma mulher companheira em todos os aspectos. Sobrinho precisa, seja companheiro dele, ora por ele, ora por ela. A sua irmã precisa, ora, vai, ajuda. O marido precisa, o filho precisa, faça a sua parte. Porque a parte de Deus, Ele está fazendo todas as horas e todos os momentos, irmão. Nós temos que crer naquilo que verdadeiramente o Senhor, Ele tem feito pela nossa vida e por cada um que está aqui nessa noite. Uma mulher prudente, ela é de oração. E você deve saber quem é. Vamos aí para Samuel, 1 Samuel. Você deve saber de cor aqui essa história. A mulher prudente que agiu como ela agiu diante de Penina. Ela não foi, na verdade, ficar brigando com Penina, irmão. Ela foi orar. Eu estou falando de Ana. E eu quero ler aqui, do 5 ao 7 do 1º capítulo de 1 Samuel, nos diz assim, o versículo 5. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. A sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. No momento difícil, ao qual aquela Penina irritava a Ana, irmãos, ela se entristecia porque ela não podia ser uma mãe.
E Penina, na verdade, vou usar um termo meu, se gabava. Eu não sei da maneira que ela falava, vou pôr na minha forma. Olha, eu tenho filhos dele e você não tem. E isso irritava. Deixava, na verdade, Ana entristecida. Mas o texto aqui você pode notar. Em nenhum momento o texto diz que Ana foi lá retrucar, brigar e fazer um barraco. Desculpa do termo. Não. Aí no versículo de número 9 ao 12, a mulher prudente, ela age na formação do Senhor. Versículo 9 a 12 nos diz assim: então Ana se levantou depois que comer e beber em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E olha o que diz o versículo 11. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo 12, vamos ler juntos, irmãos? 1, 2, 3. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli atentou a sua boca. Ana, irmão, ela não ousou de maneira nenhuma a fazer qualquer coisa que não fosse, primeiro, fazer o que sempre fazia com o marido. Mas ela subiu naquele lugar para orar. E quando ela foi orar, irmão, ela, na verdade, ela pediu um filho, mas ela não falou que ficaria com ele. Ela falou: eu darei ele ao Senhor. Ela queria uma bênção para dar a Deus. Eu não sei o que você tem dado ao Senhor na sua vida, mas a prudência de uma mulher em meio a tantas lutas e dificuldades não é, na verdade, comprar briga. É, na verdade, orar. É, na verdade, pedir ao Senhor ajuda. E quando nós usamos dessa maneira, então nós vemos o agir de Deus. E o agir de Deus, irmão, é de um Deus que nunca esquece aquilo que nós colocamos diante dele. Eu às vezes falo lá na igreja, faz até tempo que eu não falo isso, mas eu já falei muito que eu tenho um depósito de oração. Tem algumas coisas que ninguém sabe, viu, irmã Cleide? É eu e Deus. E eu tenho falado ao Senhor: Senhor, tem algumas promessas que ainda não foram realizadas. E no meio das lutas que às vezes a gente vem, eu falo: Senhor, eu tenho pedido há tantos anos por essa vida. Qual será o dia que tu vai me dar a vitória? Então, uma mulher prudente é uma mulher de oração. Em meio às suas dificuldades, em meio aos momentos difíceis, não deixa de buscar ao Deus que tem poder de resolver. E quando então ela promete, o Senhor concede o pedido a ela, do que ela queria, ter um filho. O Senhor então abriu a madre de Ana, e Deus a concebeu ter o único filho que ela então prometeu ao Senhor. E ela assim o fez. Depois ela teve mais filhos, mas aquele que era Samuel, ela prometeu a Deus. E ele foi criado para ser o grande homem, o grande juiz, o grande profeta, ao qual o Senhor assim o destinou. Porque aquela mãe, ela não entrou em briga, mas ela entrou em oração com o Senhor. Então, uma mulher que ora, ela é uma mulher abençoada. Abençoada. E eu tiro também a oração de Ana e o lembrar de Deus. Aí mesmo no versículo 19 e 20 nos diz assim: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20, e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Ei, aleluia. E ela pôs o nome daquilo: eu pedi ao Senhor, então meu filho vai se chamar Samuel. Porque ela pediu, o Senhor se lembrou, e ela deu ele para que pudesse servir ao Senhor. Eu e você, irmãs, nós temos que ser mulheres de oração. Ainda mais nos dias de hoje, que nós estamos passando tanta dificuldade.
tanta gente se desagregando de igreja. Eu falo que depois da pandemia, até comentei isso com algumas pessoas chegadas a mim, eu falei, depois da pandemia, como o povo parou de ir à igreja, pastor. Eu lá no condomínio tinha um pessoal de uma igreja que eu conheço muito, e eu estava entrando com o carro, né? E parando lá na minha garagem, aí eu abanei a mão assim para a irmã, e eu falei assim, ô irmã, tudo na bênção aí, né? E ela estava com umas sacolas, e eu falei, como é que está a igreja lá? Aí ela pegou e falou assim, não sei. Eu falei, mas meu pai, você não está indo para a igreja, mulher? Ai, não, esse negócio da pandemia, ainda estou em casa. Mas eu falei, mas já está voltando a igreja, vai lá. Ah, eu não vou não, porque eu estou com medo de pegar o Covid. Eu falei, mas meu pai. Aí eu saí não, falei, porque eu conheço ela há muitos anos. Eu falei, mas meu pai, se você está indo para o mercado com a sacolinha, como é que não vai para a igreja? O povo se habituou com o negócio, irmão, e a mulher. Eu sempre penso, não estou aqui menosprezando nenhum homem, longe de mim disso, mas sempre a mulher parece que ela é mais corajosa. É mais corajosa em muitas coisas. Só de ter um filho, misericórdia. Já não é fácil, né? Então, eu sempre falo, a mulher é mais corajosa. E quando eu vi aquilo, eu falei, mas Jesus, tome jeito. Ainda falei, desculpa do termo, eu falei, toma vergonha, irmão. Eu nem vou falar o nome dela. Toma vergonha, vai para a igreja. Ela falou, eu não, irmã Ruth, eu estou com o maior medo. Eu falei, tenha maior medo de ficar fora da casa de Deus. Só que agora já passou os anos, né, pastor? Já passou, graças a Deus saiu tudo isso. Eu espero em Deus que ela já tenha voltado, né, irmão? Eu nunca mais a vi. Eu espero em Deus que tenha voltado. Nós, mulheres, irmão, temos que ser corajosas, orar, buscar o Senhor e crer que Deus vai dar-nos a vitória. Glória a Deus, meu irmão. Eu estou indo para o meu encerramento. Uma mulher prudente no Senhor, ela evita a destruição do lar. 1 Samuel 25. Essa mulher ela é comparada a uma das mulheres que realmente mais foi corajosa. Versículo de número 18. 1 Samuel 25. Versículo número 18, eu quero ler junto, você ouvindo, por gentileza. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e o pôs sobre jumento. Irmão, o que aconteceu com Abigail? Abigail tinha um esposo problemático, Nabal. Nabal era um homem rude, era um homem, desculpa do termo que eu vou usar, mas é mais fácil, grosso, e servia de muito problema. Quando Davi, na verdade, irmão, morre Samuel, Davi, ele sai, ele vai para o deserto. E quando ele vai para o deserto, ele leva os seus homens também. E chegou um momento que os seus homens, eles ficaram sem ter o que comer devido a tantas coisas. E naquele momento, você depois pode ler toda a história aqui, ele na verdade tinha aqueles homens e precisava que se desse algo de comer e tal. Ele soube, está aqui no texto, olha, ele soube que Nabal ele tinha, olha como diz aqui, e era o nome de homem de Nabal, o nome de sua mulher Abigail, e era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro, maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Esse homem ele era duro. Mas Davi soube que Nabal estava, na verdade, com toda uma condição para poder dar uma boa alimentação. Só que quando, na verdade, Davi manda os seus moços lá para falar, o que Nabal fala? Está aqui no versículo número 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje e a cada um foge ao seu senhor. Ele falou, quem é Davi? Querendo dizer, quem é ele? Para poder vir querer, pedir alguma coisa e eu ter que dar a ele. Só que esse momento difícil aqui, irmão, dessa história, o que acontece? Davi também ficou como que irado, nervoso com a situação. Só que Davi, irmão, ele tinha na verdade 400 homens, ele pegou para ir com ele que afiasse a espada, e 200 ele deixou com toda a bagagem. Está aqui no texto, depois você pode ler tudo.
Só que quando tudo isso acontece, aqueles moços vieram a falar com quem? Com Abigail. Ó, vai acontecer isso, isso e aquilo. Querendo dizer, agora minhas palavras, se Davi vier com todos aqueles homens aqui, vai acabar com todo mundo. Por quê? Ele se irou com a resposta ao qual Nabal mandou. E nesse momento que ele fala isso tudo, o que Abigail faz? Ela se preocupou com o lar dela. Aí vai para o versículo 18 que nós acabamos de ler. Ela, na verdade, preparou tudo que tinha de melhor lá, o guisado, o molho, tudo. Preparou tudo. Ela põe tudo no jumento e ela vai diante de quem? De Nabal? Não. Ela vai diante de Davi. E quando ela vai diante de Davi, ela vai interceder pelo lar dela, ainda ela sabendo que Nabal era um homem desprezível. Era um homem duro, era um homem realmente que não tinha como, eu creio até, não diz aqui, mas eu creio até que ele era colérico, né, nervoso ao extremo. E quando na verdade ela vai diante de Davi, irmão, sabe o que ela tem? A bênção para a casa dela. Uma mulher prudente no Senhor evita a destruição do seu lar. Às vezes, você mulher que está aqui hoje, não tem tido prudência nos momentos difíceis do seu lar. Se está brigando, já vou puxar para a briga de novo. Já vou responder de novo. Às vezes não. Às vezes a gente vai ter que se calar ou tomar uma decisão apta a resolver a situação. Quando ela coloca tudo no jumento, ela fala para os moços: ó, vocês vão na minha frente, mas eu vou indo atrás de vocês. E lá de cima, está no texto aqui, ela vê a Davi. E quando ela vê a Davi, irmãos, ela vai ter aqueles propósitos a qual ela tinha que ter para o momento da sua vida. Aí no primeiro aqui, também do 25, 32 ao 34, eu quero ler para os irmãos. O resultado, atitude sábia com prudência de uma mulher trouxe resultados. Versículo 32 nos diz assim, do mesmo texto: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro, e bendito é o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste a vir com sangue, e que da minha mão me salvasse. O versículo 34, porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizeste mal, que se tu não te apressares a me enviares a encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Quando Davi, na verdade, ela se coloca diante de Davi, ela na verdade não deixa acontecer o dano. E quando Davi então se dirige a falar com ela, ele fala: ainda bem que você veio ao meu encontro, porque se tu não tivesse vindo, eu teria acabado não só com Nabal, mas com todos que estivessem lá. Irmão, uma mulher prudente, ela tem sabedoria, e ela sabe como se colocar diante daquele homem que era tão duro. Passado, na verdade, você pode ler depois tudo aqui o texto, você vai ver que depois de todo esse momento, Nabal ainda não sabia que Abigail tinha tomado essa atitude, se irou, achou ruim isso e aquilo, mas depois de 10 dias, o Senhor fere a Nabal com a morte. O Senhor leva embora. São coisas que Deus faz, não é, na verdade, irmão, para mostrar, não, Deus vai lá e não. Deus, ele faz o que é certo na hora certa. E depois que Nabal morre, Abigail passa depois de um tempo a ser esposa de Davi. São caminhos, irmãos, que às vezes nem eu e você pode entender, mas Deus sabe por que Ele está fazendo. Que a minha vida e a sua vida, mulheres que estão aqui, possamos ser prudentes, temos sabedoria para cuidar do nosso lar. E os homens que estão aqui nessa noite também, se às vezes você ainda é bruto, é durão, dá uma amolecida, por favor, dá uma amolecida, melhora um pouco aí, para ser melhor para as mulheres que estão ao seu redor. E indo para os últimos 2 itens aqui da minha palavra, a mulher prudente não deixa faltar azeite. Vamos lá, meu irmão. Aqui em Mateus, você já sabe, capítulo 25,
E já já nossas irmãs também lá da nossa igreja se preparem aí para nós louvarmos o nome do Senhor. Mateus 25, do 1 a 9, você já sabe. Mulher prudente não pode deixar faltar o azeite. Acharam aí? Você vai acompanhar, por favor, do versículo 1 ao 9. Nos diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. A mulher prudente, as mulheres prudentes, não deixa faltar a unção de Deus, o azeite, o poder, a autoridade em Cristo. Porque quando vir o Senhor, irmão, eu e você não podemos estar com as nossas lamparinas apagadas. Aqui era uma formação de um casamento judeu. E tinham que ouvir, porque quando elas ligassem as suas lamparinas, elas tinham uma iluminação para se chegar até diante do noivo. Às vezes, eu e você que estamos na igreja, não estamos percebendo a nossa situação. E eu falo isso, irmão, e falo para mim também. Porque quando o texto fala que estavam as 10 no mesmo lugar, até então não tinha uma descrição disso ou daquilo, estavam no mesmo lugar, as 10. Só na hora que tosquenejaram e acabou tendo o momento de ouvir, e quando se acorda é que vai ver que umas estavam prontas e 5 não estavam, mas as prudentes estavam bem relacionadas com Deus. O Espírito Santo, irmão, precisa ser sobre a minha vida e a sua vida, porque o azeite é a representação do Espírito Santo. E quando isso não acontece com uma mulher, quando não acontece numa igreja, nós acabamos, na verdade, entrando em caminhos errados. Nós erramos o caminho, porque a lamparina não está bem acesa. E há necessidade de mulheres aqui, nós estamos com as nossas lamparinas bem acesas. A nossa irmã Maria, não sei se você prestou atenção, mas eu presto muita atenção, ela falou algo aqui interessante, e que os jovens filhos, a mocidade de hoje em dia, às vezes quer uma mulher isso, aquilo, ou a própria moça, eu quero esse e aquele. Queira, moços e moças, que sirvam a Deus, e que você sabe que vai te servir também para ser uma mulher prudente e como um homem também. Porque hoje em dia tem tantos jovens, eu conheço muitos irmãos que estavam na igreja, estão dominados pelas mulheres aí no mundo e não querem mais voltar, pastor. Não querem. Não querem. Eu tenho isso na minha família, nos meus familiares. E choro muito e peço muito, porque eu converso com a pessoa. Ah, mas eu não sei o que aconteceu, mas olha, minha situação lá está melhor. Falou, não está, Satanás está te enganando, não está melhor. E a irmã Maria falou muito bem isso daqui. E a minha palavra final, irmão, está lá em Lucas, capítulo número 10. Após esse versículo, eu quero estar orando, e já as nossas mulheres já se mantenham aqui, da nossa igreja, para nós louvarmos um cântico aqui, que ele fala da santidade do Senhor. No versículo 40 ao 42 do capítulo 10. Acharam aí de Lucas, capítulo 10. Nos diz assim o versículo de número 40 do capítulo 10 de Lucas. Marta, porém, andava distraída em muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmão, mulher prudente, você tem que fazer alguma coisa para o Senhor. A melhor parte não era da Marta, preocupada com tantas coisas. Eu sou dona de casa também, né? Tenho minha casa para cuidar, tenho meu filho. Eu sou meio chata na minha casa. Minha mãe
sempre falava, uma particularidade aqui, que eu estou falando com bastante mulheres, minha mãe sempre falava uma coisa, olha, pia com alguma coisa para lavar, parece que não está nada limpo. Então eu tenho mania, irmão, eu tenho que estar com a pia tudo lavadinho. Cama sem arrumar, sem aquela coxa bonitona também. Ela não falava assim, mas ela fala, parece que a casa não está arrumada. Eu continuo, olha, eu já fiz 65. Continuo assim desde que casei. E acho que eu vou continuar o resto da vida. Né? Eu gosto de estar tudo no arrumado. Mas só que essas coisas, irmão, não pode me impedir de servir ao Senhor. A melhor parte, dando risada, né, pastor? A melhor parte, meu irmão, é eu e você, minhas irmãs. Nós servimos ao Senhor. Maria pegou a melhor parte. Ela pegou a melhor parte. E a melhor parte é andar com Jesus. Porque a cada momento que você serve ao Senhor na terra, você, mulher, que está aqui nesta noite, você está orando por muitos, orando pela igreja, orando pelo pastor, orando pela nação, orando por muitos necessitados. E Deus está salvando e está libertando. Glória a Deus. Aqui o Provérbios 19:14, que foi o tema que foi nos colocado. A casa, os bens, traz o bem nas mãos para o nosso uso. Provérbios, Salomão, com toda a sua sabedoria. Mas a mulher prudente, ela traz o alicerce do lar, como na igreja e em Cristo sempre. Porque a mulher prudente, ela vem de quem? Do Senhor. É o tema que a irmã me deu aqui. E quando eu fui assim, fazer todo esse esboço, que eu falei, pastor, eu não sou que nele não, teólogo, assim, eu tenho que fazer todo o esboço aqui para dar a palavra. Eu fiquei pensando, uma mulher prudente, ela é o grande alicerce de qualquer casa. Porque quando nós somos prudentes, a nossa casa é abençoada, a nossa igreja vai ser abençoada, e todos que estiverem ao nosso lado também serão. Os bens da terra, minhas irmãs, você vai deixar aqui. O seu carro, as suas vestes bonitas, tudo que você usa dos seus apetrechos vai ficar aqui. Mas o seu alicerce de mulher prudente vai permanecer para o resto da vida dos seus filhos e daqueles que estiverem aqui. Essa é a minha palavra. Eu espero em Cristo que você tenha entendido aquilo que Deus quer das nossas vidas e da minha vida. E no nome de Jesus, eu quero agradecer ao pastor, irmã Maria, irmã Cleide, a todo o corpo de obreiros aqui.